Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Fala Santo André. A gente está sempre falando sobre saúde, dentre outras secretarias, né? E o tema relacionado à dengue, né, tão recorrente e graças aos deuses aí a gente está sempre comunicando à população do que a gente pode ou não fazer. Doutora Daniela Casadei Donatelli, ela é da Coordenação Médica de Atenção Primária de Santo André, é médica de família, pós-graduada em geriatria. Doutora, sempre um prazer ter profissionais da saúde aqui com a gente, viu? Obrigada, Fernando. O prazer é todo meu. A gente sempre agradece e principalmente, né, para falar sobre dengue, né, doutora? Um tema tão relevante, né? Um problema de saúde pública, né, Fernando? Obrigada, eu que agradeço. Doutora, desde 2005, né, você em Santo André, Sim. Muita informação você pode passar para a gente. Você está aqui, a gente está para passar para o nosso internauta, que é idoso, que está acessando a internet. Vamos falar sobre a dengue no idoso, doutora? Vamos falar um pouquinho sobre as especificidades do idoso, né? Os idosos, eles fazem, Fernando, parte do grupo de risco para dengue, tá? Eles são mais vulneráveis, tá bom? Puxa. Por conta do envelhecimento, o idoso ele tem o que a gente chama de imunossenescência, que é uma imunodegeneração, Fernando. Então, o que acontece? A resposta imune não é mais a mesma como a de um adulto jovem. Então, só por esse fato, já faz ele ser de maior risco, né? A gente vai ficando velho, né, doutora? Isso. Qualquer gripinha já assusta, né? Isso. Mas é muito importante falar. Isso. E a gente faz uma classificação da dengue, né? De acordo com o quadro clínico, fatores de risco, que é A, B, C e D. E só pelo idoso ter mais de 65 anos, ele já entra no grupo B. Nossa. Tá? Só pelo fato, só dele ter dengue positivo, mesmo que ele não tenha nenhum sinal de alerta, só dele ter mais de 65 anos, ele já é classificado como grupo B. Perfeito. Tá? Então, a gente tem essa questão da imunossenescência, então a gente tem uma diminuição da resposta imune, né? Então, eles são mais acometidos nas doenças infecciosas, tá bom? Além disso, Fernando, é muito comum os idosos terem multimorbidades, né? Então, com o envelhecimento, a gente tem o aparecimento das doenças crônicas, né, não transmissíveis, que é a hipertensão, a diabetes, a doença renal crônica, a insuficiência cardíaca. Então, muitas vezes, na maioria dos casos, são idosos que têm multimorbidades, que já fazem uso de muitos medicamentos, né? Entendi. Isso também já faz com que eles sejam mais vulneráveis. Então, quando a gente pega os casos de dengue, se a gente for ver o número de hospitalizações, a faixa etária dos idosos são as que mais internam e são os que mais evoluem para as formas graves da dengue. Poxa, e os sintomas, doutora? Os sintomas podem ser os sintomas típicos, né, que a gente está acostumado, né? A febrinha? Febre, dor no corpo, aquela cefaleia, principalmente aquela cefaleia retroorbitária, que é aquela dor atrás dos olhos, tá bom? Mialgia, dor no corpo, artralgia, dor nas articulações. Então, eles podem ter esses sintomas como adulto jovem. O que a gente vê mais frequente é que a maioria deles não tem febre, por conta dessa questão da imunossenescência que eu falei para você, da diminuição da imunidade. Então, quando o idoso tem febre, é ótimo, sinal que ele está com o sistema imune competente, tá? Então, mas assim, a gente não tem que esperar o idoso ter febre para dizer que tem dengue, tá bom? Okay. 65 anos mais, você falou, 65 anos, mas já entra no grupo B, tá? Okay. De risco, tá bom? Uhum. E então, além dessa questão da febre, às vezes aquelas manchas no corpo também neles às vezes é menos evidente, mas pode também ter as manchas vermelhas no corpo, né? Mas às vezes é menos evidente, porque a pele do idoso é um papel, né? Então ele tem uma diminuição, né, da vascularização, do tecido subcutâneo, então a gente vê, mas às vezes é com menor intensidade, tá? E às vezes também, Fernando, eles abrem o quadro clínico, não só da dengue, mas de outros quadros infecciosos, com uma manifestação que a gente chama de delírio, que é um quadro confusional agudo, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso, que doenças infecciosas, infectocontagiosas, pode desencadear. Então, é o idoso que ele, às vezes, está mais sonolento que o normal. O delírio, ele pode ser hipoativo, então ele vai estar mais sonolento, menos atento. Ou ele pode ser hiperativo, está mais agitado. Então, às vezes, a gente vai ter um quadro clínico de uma alteração de comportamento,
tá bom? Nossa, que interessante, né, doutora? E a gente está falando do mesmo assunto chamado dengue, mas tem a sua particularidade lá na terceira idade, né? Tem suas especificidades, porque a gente atendeu o idoso, não é a mesma coisa que a gente atendeu o adulto jovem, né, Fernando? Então a gente tem que ficar mais atento a esses sinais. Doutora, dentro desses grupos, né, eu aqui, enquanto entrevistador seu e de todas as pastas, saúde, enquanto entrevistador, nós temos infância, nós temos aquela parte, né, adolescência, adulto. Qual é o risco de maior óbito dentro desses grupos, doutora? São os extremos de idade. Então, as crianças muito pequenas, né, e os idosos são os que evoluem então, para pior desfecho. Um assunto bem importante de eu estar aqui com você, doutora. A gente está aqui finalizando esse primeiro bloco. Eu queria deixar o nosso internauta já com o mouse ali, já ponto engatilhado para ver esse segundo bloco, que a gente vai falar sobre vacinação e prevenção. Né, doutora? Vamos deixar para o segundo bloco, então. Vamos. Doutora Daniela Casadei Donatelli, ela é coordenadora médica de atenção primária de Santo André, e nesses podcasts Fala Santo André falando sobre a saúde do idoso. Obrigado, viu, doutora? De nada. Até já.